Pessoal, eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante agora, e eu vou precisar ser objetivo e sucinto, mas eu gostaria muito que vocês compreendessem e entendessem como desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós temos ouvido falar muito desse tema. A gente falou esses 4 últimos meses sobre uma vida espiritualmente saudável. Vocês sabem que uma vida espiritualmente saudável é bom, é legal, é joia. Agora, como é que a gente desenvolve essa vida espiritualmente saudável? Por isso, o nosso tema hoje é desenvolvendo uma espiritualidade emocionalmente saudável. Agora eu queria ler com vocês Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 21, porque eu penso que nesse texto de Efésios 5, há aqui pelo menos 3 razões pelas quais nós podemos desenvolver uma vida espiritualmente saudável. O texto de Efésios diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu penso que esse texto nos indica, nos mostra, pelo menos 3 atitudes que eu e você precisamos passar a ter, incluir em nosso comportamento, incluir em nossas agendas, incluir em nossa rotina, para que a gente possa entender e desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável. A minha pretensão é de tentar responder aqui algumas perguntas. Por exemplo, o que é caminhar com uma espiritualidade emocionalmente saudável? O que é caminhar com isso? Segundo, como eu posso desenvolver uma vida espiritualmente saudável? Terceiro, quem pode ser espiritualmente saudável? Então, o que é caminhar com uma espiritualidade emocionalmente saudável? Na quinta-feira, eu li uma postagem no Instagram da família do pastor e escritor Timothy Keller, conhecido como Tim Keller. Eu estive com Tim Keller há 20 anos atrás, ele nem era tão conhecido assim. Esse homem influenciou a vida de muita gente, pela perspectiva em que ele apresentava alguns textos bíblicos. O pastor Isaías escreveu 4 livros em cima da parábola do filho pródigo, estimulado por aquele encontro que nós tivemos com Tim Keller. A visão daquele outro filho, o que vivia dentro da casa do pai, a visão de aquele outro filho julgador, legalista, aquele que tinha um orgulho, uma vaidade predominante. Essa perspectiva nós absorvemos ouvindo o Tim Keller há 20 anos atrás. E aí o filho dele postou assim: a família do pastor e escritor Tim Keller anunciou que ele está recebendo cuidados paliativos em casa, após uma dura batalha de 2 anos contra um câncer de pâncreas. Quando a gente celebra a Deus pela vitória da irmã Dária, até agora, gente, eu não conheci ninguém que sobreviveu a um câncer de pâncreas. A única pessoa que eu conheço é a Dária. Mesmo assim, ela tinha morrido naquela quarta-feira. Os médicos mandaram ir para casa para morrer. E a gente estava aqui orando para Deus consolar o Jonas.
e depois ela virou, segundo Júnior, uma menininha. O câncer de pâncreas é violento. O Tim Keller estava sofrendo há 2 anos com esse câncer. Em um comunicado nas redes sociais, o Michel Keller, filho do teólogo, relatou que o pai, em suas orações, disse: está pronto para ver Jesus. Nos últimos dias, ele nos pediu para orar com ele com frequência. Ele expressou muitas vezes, por meio da oração, seu desejo de ir para casa, para estar com Jesus. O que é viver uma vida espiritualmente saudável? É saber que não é mais daqui. É saber que o meu momento de ir para a casa do Pai vai chegar. E ele pedia para os filhos orarem, dizendo assim: olha, ora aqui, eu preciso ir para casa, eu preciso voltar para casa. Em oração, há 2 noites, ele disse: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos 2 anos. Sou grato pela minha família, que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu aqui na terra, mas estou pronto para ver Jesus. Me mande para casa, contou Michel. Eu comecei a pensar que às vezes nós prendemos pessoas aqui. Às vezes nós prendemos pessoas aqui e Deus é bondoso conosco, que deixa algumas pessoas conosco, porque talvez nós não estejamos preparados para perdermos essas pessoas. Conheço casos gravíssimos em que toda uma família sofre e tem uma pessoa pronta para ir para casa, mas a família não liberou, não lhe deu. Eu estou querendo visitar essa família e dizer assim: vocês precisam liberar, precisa mandar embora para casa. Mas às vezes o nosso egoísmo não permite que a gente libere pessoas que a gente ama. Para ele, estar com Jesus era coisa maravilhosa, ele ia voltar para casa. Sou grato pelas orações, sou grato pela família, sou grato pelo tempo que Deus me deu aqui nessa terra, mas agora eu preciso ir para a casa do Pai. Então isso para mim é um estímulo para que nós possamos desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável, a ponto de entender que o que nós vivemos aqui é apenas passageiro, não se compara com o que Deus tem para nós na eternidade. Os prazeres dessa vida, as coisas boas que a gente usufrui aqui, os relacionamentos maravilhosos que aqui nós desenvolvemos, tudo isso não se compara com o que Deus tem para nós. A questão é, quem é que pode desenvolver essa espiritualidade emocionalmente saudável? E eu vou contar, Cris, aquele testemunho lindo que a Cris viveu essa semana. Dependendo do tempo, eu deixo ela contar, senão eu conto. Mas uma pessoa vai desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável, com base nesse texto que nós lemos, se ela expressar alegria na presença de Deus. Quando expressamos alegria na presença do Senhor, nós começamos a melhorar a nossa espiritualidade e a gente equilibra nossas emoções. O versículo 19 diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu não preciso estar bem para poder expressar minha alegria a Deus. Uma das marcas de uma pessoa espiritualmente saudável é a alegria de ser do Senhor. É a simples alegria de fazer parte da família de Deus. E eu não vou demonstrar essa alegria para outros. Eu tenho que expressar essa alegria para o Senhor, que me conhece no particular.
Agora, se eu expresso alegria para o Senhor, com certeza eu não vou estar diante dos outros com uma cara carrancuda, enfesada, fechada, reclamando da vida, reclamando das dificuldades, das tribulações. Se eu tenho uma postura de expressar alegria diante de Deus, a Bíblia diz que o sorriso, que a alegria formoseia o rosto. Mas eu sou uma pessoa que reclamo de tudo. Então você precisa se esforçar para expressar alegria diante de Deus. Graças te dou, ó Pai, porque vou enfrentar aquela cirurgia naquele final de semana. Graças te dou, ó Pai, porque tive aquele emprego que fui demitido a semana que passou. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem zelado por mim, tem suprido minhas necessidades. Eu te agradeço porque essa enfermidade me machuca, mas eu tenho uma boa família, uma família que cuida de mim, uma casa que me acolhe. Expressar alegria em toda e qualquer circunstância me ajuda a desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Mas se você faz o oposto disso, você faz o que uma espiritualidade negativa, dominadora, escravizadora. Quer ter uma espiritualidade emocionalmente saudável? Expresse alegria ao Senhor em tudo, em todas as coisas. Segunda coisa, preserve um coração grato a Deus em todo o seu viver. Versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por tudo. A idade vai chegando, a gente vai perdendo os movimentos, vai perdendo a visão, vai perdendo a memória, vai perdendo uma série de coisas. Mas a gente precisa ser grato, porque nós tínhamos tudo que agora eu estou perdendo. Eu jogava vôlei toda segunda-feira, tenho que arrumar outro grupo para jogar vôlei, porque o meu grupo de segunda falhou. E, gente, eu tenho 58 anos. Eu jogava vôlei com um pessoal aí de 27, 30 anos, tudo garotada. E os caras olhavam para mim, se esse coroa vai jogar vôlei com a gente? E vocês sabem que eu leio o pensamento, né? Esse coroa vai jogar com a gente? E eu, coroa, barrigudo. E de repente levantava uma bola. Levantou a bola. Quando o levantador levantou a bola, gente, eu dei aqueles 3 passos. Quando eu subi e ia cravar, eu percebi que o corpo não saiu do lugar, foi só na mente. Só na mente, porque a mente pensava que eu era um garotão. Mas os movimentos já não acompanham mais a minha mente. Mas mesmo assim eu sou grato a Deus, porque algum dia eu já bati, eu já cravei. Levanto bem, me contento com isso. Levanto bem. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter um coração agradecido a Deus por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente vive, por tudo que a gente conquistou, por tudo que a gente tem. Ter não apenas a alegria expressada ao Senhor, mas um coração agradecido a Deus. Mesmo em momentos de dificuldade, quando a gente desenvolve alegria e gratidão a Deus, nós vamos desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Terceiro e último lugar, precisamos viver em comunhão com o próximo. Até aqui, expressar alegria a Deus, ser grato a Deus, mas aqui há uma necessidade horizontal. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu preciso viver em comunhão com o próximo. E esse negócio de sujeitar é difícil. Como é difícil sujeitar? Algumas traduções dizem
suportar, como conviver com outra pessoa, me sujeitar a outra pessoa, é abrir mão do meu eu, do meu ego, da minha vaidade, do meu orgulho. É dar espaço para que o outro participe da minha vida, do meu viver. Isso não é fácil. Se eu não tenho gratidão a Deus, se eu não tenho alegria no Senhor, eu não vou conseguir me sujeitar a ninguém. Porque se eu pratico a alegria no Senhor e a gratidão ao Senhor, meu coração está na mão dEle, logo eu vou me sujeitar, vou considerar o outro superior a mim. Não vou ficar ofendidinho, não vou ficar cheio de dedo, não vou ficar com dor de cotovelo, com vaidade, não vou. Que o outro cresça e que eu diminua, já disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Não, vou dar um lugar para você, fica lá, passa na minha frente. Você vai ficar no quarto com ar-condicionado sem nenhum problema. A gente tem uma postura de sujeição ao outro, considerando o outro igual ou superior a nós mesmos. Mas isso é difícil, eu diria que é impossível. Humanamente falando, nós não conseguimos nos sujeitar ao outro, nós queremos estar no controle, ter o domínio, queremos determinar. Mas quando eu expresso minha alegria ao Senhor, quando eu sou grato a Deus, o Espírito Santo começa a produzir em mim alguma coisa extraordinária. Por isso que Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, o que é caminhar com uma espiritualidade emocionalmente saudável? É caminhar nessa vida sabendo que nós estamos aqui de passagem e que o nosso lugar é lá, com Jesus. Como eu posso desenvolver uma vida espiritualmente saudável? Eu posso desenvolver essa vida permitindo que o Espírito Santo produza em mim, não eu mesmo. E a última perguntinha, uma pessoa espiritualmente saudável, como é que ela se torna? Quem pode ser espiritualmente saudável? Aí a Cris me compartilhou essa semana um paciente terminal. Vem cá, Cris. Você já viu o que eu falei, né? Já viu o que eu falei. Ela contou uma história que eu achei legal, só que eu ouvi essa história na quarta-feira, Cris. Primeira vez? E no outro dia a coisa aconteceu, na quinta. Presta atenção para essa história aqui enquanto tomo água. A gente fala sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável que nos dá esperança. Mas esperança para quê? Esperança para viver a vida que Deus tem para cada um de nós, mas também uma esperança para partir. Então, toda semana, os irmãos aqui sabem, quem está pela internet, sabe que eu sou capelã hospitalar e trabalho nos hospitais todos os dias da semana. E tem alguns pacientes que nos chamam a atenção, e foi sobre esse que eu compartilhei com o pastor. Era um jovem, aproximadamente ali 30, sendo exata, né? 36 anos de idade, né? Pai, esposo. E quando ele descobriu o câncer, ele começou a escutar a Bíblia. Então, ele se converteu através, nos momentos de quimioterapia, escutando a Bíblia Sagrada. E muito me impressionou a forma como ele gostava de conversar comigo sobre a Bíblia. E quando a gente fala em conversar, é um conversar em meio à dor, em meio a uma dificuldade respiratória muito grave e em meio a um diagnóstico de um câncer terminal. E é nesse contexto, então, que eu chego, que ali a gente conversa e eu falo para ele assim, olha, se tiver difícil de conversar, eu volto a outro momento. E ele fala, não, Cris, fica aqui. E ali a gente conversava sobre a Bíblia e a última visita que nós tivemos longa foi uma visita de 1 hora. E ali ele falou sobre o quanto chamava a atenção o apóstolo Paulo. E daí eu perguntei, falei de tudo que você escutou da Bíblia, me conta, qual foi a parte que você mais gostou?
E daí ele falou, quando o apóstolo Paulo escreve que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. E aquilo vindo de uma pessoa numa dor extrema, num sofrimento extremo, foi algo que chama muita atenção, porque é uma fé que nos dá esperança para viver, mas também nos dá esperança para partir. E uma semana se passou, e ali eu retornei. Quando eu cheguei no hospital, o enfermeiro falou, Cris, dá uma passadinha lá no quarto, número tal, o paciente quer falar com você. E ali eu cheguei. Quando eu cheguei, na hora ele estica a mão, porque eles gostam muito de oração, né? Eu falei, passei aqui para a gente pedir as bênçãos de Deus. E ele disse assim, Cris, hoje a gente não vai poder conversar, mas a próxima vez que nós nos encontrarmos, nós iremos conversar bastante. E ali eu sabia que seria na eternidade. E no outro dia, ele foi. Foi para quê? Para cumprir a carreira. E venceu, né? Venceu. Como que eu escrevi? Não lembro agora como que eu escrevi, mas prosseguiu a carreira e guardou a fé. E é desta forma, então, que nós precisamos ter uma fé. Uma fé para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, mas uma fé que nos dá esperança para partir. Completei a carreira, guardei a fé. Quem pode ser espiritualmente saudável? Quem verdadeiramente entrega a vida a Jesus. Aquele menino entrega a vida a Jesus ouvindo a Bíblia. E ele não teve nem tempo de se batizar. Mas ele sabia que da próxima vez que ele se encontrasse com a Cris, eles iam poder conversar muito. Vai ser na eternidade. Imagine a Cris na eternidade, conversando. Eternamente conversando ali com aquele rapaz. Gente, o desafio nosso é expressar a alegria na presença do Senhor. Enquanto a equipe do louvor vem para cá, é um momento para você pensar se você tem expressado alegria, você tem demonstrado alegria diante do Senhor. E não estou falando do culto, não. É muito ruim, a gente vai no culto e as pessoas não expressam alegria. Aquele culto que ninguém bate palma, aquele culto que ninguém canta, aquele culto que ninguém acompanha, é um culto que eu fico pensando para quem é esse culto. Mas não estou falando de um ajuntamento coletivo apenas, não. Estou falando de uma expressão de alegria a Deus no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso viver diário. Desafio para você alcançar uma espiritualidade emocionalmente saudável é expressar alegria todos os dias ao Senhor. Segundo, ser grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida através de você. E terceiro lugar, você desenvolver relacionamento amistoso, amoroso, acolhedor. Que você possa, essas 3 atitudes bem práticas e básicas, possa incluir isso no seu dia a dia, hoje, amanhã, depois da manhã, expressar alegria a Deus, ser grato a Deus e abrir o seu coração para o próximo, para aquele que Deus coloca ao seu lado. Que Deus nos ajude a desenvolver essa espiritualidade emocionalmente saudável. Amém?